Sejam muito bem-vindos para mais uma palestra da Sec Selection. Então hoje a gente vai falar sobre segurança em IoT para o agronegócio, desafios e soluções. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar para vocês, para que vocês me conheçam, Saber quem é que está realizando aqui a palestra. Eu sou a Vitória Lobo, também conhecida como Vic Lobo. Sou formada em Segurança da Informação, pós-graduanda em Defesa Cibernética, e eu atuo como analista de Cybersecurity na Protega. Além disso, eu sou fundadora da Sec Selection. E o que é a Sec Selection? É o maior evento de cibersegurança da Bahia e o único na modalidade no Brasil. Esse evento ele vai acontecer aqui na nossa região, de 26 a 29 de julho de 2023, lá na Unifaaf, e também terá transmissão online. Então, a palestra que está ocorrendo aqui hoje faz parte do Sec Selection Circuito. O que é esse circuito? Justamente, são ações que a gente promove, são eventos que fazemos para promover a segurança e a cultura, da segurança da informação. Esse evento é uma correalização da Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, e aqui está também os nossos patrocinadores e parceiros, que são as pessoas que estão aí desde o início nos apoiando para que fosse possível a gente, então, realizar o evento. Como você se sente sabendo que seus dados não estão seguros? E sabe o motivo? Atualmente, existem mais de 2 milhões de vagas disponíveis na área de segurança da informação. E você não precisa ser um especialista em tecnologia para se juntar ao exército do bem e ajudar a tornar a internet mais segura. Na segurança, há espaço para todos os perfis e vamos te mostrar como. Participe do Sec Selection, um evento de introdução imersiva à cibersegurança, e descubra como ingressar nesse campo promissor. Invista no seu futuro, escolha a segurança cibernética e lembre-se, o futuro é tech. Agora vamos ao que interessa, Vamos ao conteúdo. Então, quando a gente fala de segurança da informação, muitas pessoas elas sentem um arrepio na espinha. É como se fosse um medo. É quase que, se eu falar em segurança, instantaneamente eu vou ser hackeada, minha conta vai ser invadida. Só que acontece que assim, não falar em segurança não vai fazer com que você esteja mais seguro. Muito pelo contrário. Quanto menos você fala, quanto menos você conhece, quanto menos você aplica isso no seu dia a dia, mais suscetível você está a ataques. Então, é imprescindível que a gente não toque nesse tema de suma importância, tendo em vista que estamos conectados o tempo todo. E ainda, além de estarmos conectados o tempo todo, há objetos e dispositivos em nossos lares e também nas empresas que também estão conectados. Então, até que ponto isso pode acabar tornando você vulnerável, a sofrer um ataque cibernético? Então, primeiramente, o que é IoT, para a gente entender? O termo IoT, ou Internet das Coisas, ela se refere tanto a dispositivos inteligentes, quanto também a tecnologia que facilita a comunicação entre esses dispositivos e também em sistemas em nuvem. Então, quando a gente fala em IoT, a gente não está falando somente da câmera que tem acesso à internet ou de um sensor inteligente de temperatura. Toda a tecnologia que está envolvida nesse processo de IoT é chamada, enfim, de IoT. Quando foi que ela começou? Ela iniciou-se lá na década de 1990, então já tem muitos anos que a gente já tem esse tipo de tecnologia, mas antes ela não era acessível e de fácil implementação. Por quê? Naquela época, os chips, eles eram grandes e volumosos. Então, por isso, dificultava que fosse implementado na maioria dos equipamentos. Com o avanço da tecnologia, em que os dispositivos eletrônicos eles se tornaram cada vez menores, então se tornou mais acessível a aplicação de IoT. Então, hoje, praticamente, grande parte dos objetos inanimados que a gente tem na nossa vida, eles podem ganhar vida através
da conexão da internet das coisas. Aqui voltando, né, só mostrando um exemplo de IoT, a questão da fechadura inteligente de porta, né, que hoje é possível você entrar na sua casa ou na sua empresa desbloqueando através de um aplicativo. Então, como é que funciona a IoT, né? Então, basicamente, ela é formada por 3 pilares, que são dispositivos inteligentes, aplicação de IoT e a interface gráfica do usuário. O que são esses dispositivos inteligentes? São todos os dispositivos em que você conecta nele chips e controladores. Então, hoje você pode ter uma câmera inteligente, pode ter um controle remoto inteligente, você pode ter fechaduras de portas, sensores de temperatura, tudo isso. Então, a partir do momento que você conecta esse dispositivo à tecnologia, ele se torna um dispositivo inteligente. E aí, então, tem a aplicação de IoT. Essa aplicação é que gerencia o dispositivo. Por quê? Ela que controla, ela que envia os comandos para ele, ela que coleta as informações, faz o processamento, gera os insights. E como é que você, então, consegue visualizar todos esses dados? Através, por último, de uma interface gráfica do usuário, que geralmente pode ser um aplicativo web ou então mobile através do celular. Aqui tem uma imagem que representa bem como é que funciona toda essa comunicação de IoT, né? A gente tem aqui dispositivos para casa, dispositivos para trabalhos, também tem dispositivos para comunidade. Aqui para casa tem televisão, geladeira, máquina de lavar, são todos dispositivos que também podem estar conectados a essa grande rede. Para o trabalho, a gente tem esse tipo de tecnologia implementada também em grandes indústrias e maquinários, e além disso tem dispositivos conectados em cidades inteligentes. Esses dispositivos, eles se comunicam com a Cloud Services, que é o serviço em nuvem. Então, esse serviço em nuvem são as aplicações de IoT. E por último, após esse processamento, você consegue visualizar essas informações no aplicativo. E também vale lembrar que os dispositivos IoT, além de se comunicarem com a nuvem, eles podem se comunicar simultaneamente entre eles. Agora vamos para quais são os benefícios dessa implementação no agronegócio. A gente sabe que o agro cada vez mais tem implementado processos tecnológicos, porque isso tem possibilitado avanços até mesmo para nós, usuários finais, que utilizam seus produtos. Então, como é que o IoT ele pode ser utilizado? No monitoramento e controle em tempo real. Então, imagine que antes existiam fazendas e fábricas onde tudo estava acontecendo, mas você não sabia mensurar. Você não sabia onde é que estava tendo perda, onde é que estava tendo produtividade. Então, hoje, através de dispositivos IoT, é possível você monitorar e controlar de forma remota diversos aspectos da produção. Que aspectos são esses? Como clima, solo, irrigação, qualidade do ar e níveis de nutrientes. Uma vez que você tem essas informações através do monitoramento, você consegue então ter uma otimização do seu processo de produção e também uma redução de custo, porque aí você consegue ver onde é que você precisa produzir mais e também como é que você pode economizar quando está tendo gastos desnecessários. Além disso, através da IoT é possível fazer automação de tarefas. Então, hoje, há tarefas como irrigação, aplicação de fertilizantes e controle de pragas, que já é feito automaticamente. Aqui a gente tem uma imagem que representa bem como é que funciona todo esse fluxo. Só que aí é que está, são muitos benefícios. Então, mas qual é a importância que tem da segurança da informação em todos esses dispositivos, né? Vejamos. Primeiro, proteção de dados sensíveis. Você não consegue gerar um relatório, gerar insights ou informações sem fazer a coleta de dados, certo? E muitas vezes nessa coleta de dados há informações sensíveis, como, por exemplo, dados de localização, dados pessoais ou até mesmo dados comerciais. Além disso, tem a questão de privacidade do usuário. Como a IoT está presente no nosso dia a dia, ambientes de trabalho, até mesmo no corpo humano, como dispositivos médicos conectados, então, um tipo de vazamento de informação que é coletada por esse dispositivo acaba sendo um ataque, né, à privacidade do usuário. Aí aqui eu trouxe para vocês um exemplo
de algo que aconteceu recentemente, em que a Amazon ela foi multada em 30,8 milhões de dólares, né? Justamente porque ocorreu vazamento de informações através dos seus dispositivos IoT. A gente tem a Alexa aqui, que essa tecnologia foi acusada, então, de armazenar vozes de crianças, né? E os pais não conseguiam apagar essa informação. Então, por isso, a Amazon foi multada. Além disso, teve a Ring também, que foi multada, porque eles têm essas portas eletrônicas, né? Que desbloqueiam com reconhecimento facial. E aí foi descoberto que os funcionários dessa empresa conseguiam ter acesso às imagens capturadas pela câmera. Então, ele conseguia ver o que estava acontecendo ali na casa do cliente. Então, isso acaba sendo um problema muito grave. Então, assim, a gente vê que até mesmo grandes corporações podem acabar tendo violação de dados quando se trata de IoT. E imagine o que pode acontecer quando alguém mal intencionado resolve colocar as mãos, né, nessa tecnologia. É importante também para a prevenção de cyberataques, como hoje existe mais dispositivos IoT do que computadores e servidores, a superfície de ataque, assim dizer, né, ela se torna maior. Então fica muito mais fácil de você sofrer um ataque cibernético. Continuidade dos negócios. Interrupções ou comprometimento de dispositivos IoT pode causar grandes perdas financeiras. Então, imagine que você utiliza esses sensores em indústrias, em maquinários e tudo mais, acontece um ataque. Esse ataque ele pode parar toda a sua produção, certo? Então, isso pode acabar impactando negativamente o seu negócio. Além disso, é importante a integridade e confiabilidade dos sistemas. Muitas vezes, os ataques eles não são pensados somente para parar um serviço. Às vezes, ele é pensado para prejudicar mesmo. Então, imagine que você tem um dado que foi alterado sem autorização. Esse dado alterado, ele vai gerar insights e informações falsas. Logo, isso vai conduzir o seu negócio também para decisões que não vai ser as mais apropriadas, né? Então, isso acaba sendo um problema muito grave. Quando a gente fala de utilização de informações para o desenvolvimento do negócio, é importante que esses dados eles sejam fidedignos. Então, quando ocorre esse tipo de ataque, isso acaba trazendo muitos prejuízos. Além disso, quando a gente fala de cyberataques, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do ransomware, né? Só que o ransomware, ele não pega somente em computadores e servidores. Ele também pode pegar em dispositivos IoT. Então, até mesmo em dispositivos IoT pode sofrer um ataque de ransomware. Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês um exemplo do que aconteceu. Então, quais são os desafios da segurança da informação em IoT para o agronegócio, né? Primeiramente, diversidade de dispositivos. Hoje você não tem apenas um fabricante, existem inúmeros fabricantes. Cada um com seu próprio protocolo, cada um com sua própria tecnologia, seus processos de segurança. E isso acaba tornando difícil o que você consiga gerenciar tantos dispositivos de famílias distintas, né? E garantir a interoperabilidade entre eles. Então, isso acaba sendo um problema bem grave em segurança. Exposição física. Como esses dispositivos eles estão distribuídos fisicamente em áreas remotas, além de eles poderem ser roubados, né, alguém também pode conseguir acessar eles manualmente e fazer algum tipo de alteração. Você não vai conseguir controlar, você não vai saber o que é que está acontecendo. Porque imagine que um sensor está lá no meio de uma fazenda de 5.000 hectares. Não tem nenhuma câmera controlando quem é que está pegando aquele dispositivo. Então, isso acaba sendo um desafio bem grande. Outra questão é a conectividade e comunicação. Como a gente sabe, as redes sem fio, Wi-Fi, têm crescido cada vez mais. Ninguém mais quer utilizar a internet a cabo. Então, a comunicação desses dispositivos, na maioria das vezes, ele acontece por rede sem fio. E aí é que vem um detalhe. Muitos desses dispositivos não utilizam criptografia na sua comunicação. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do HTTPS, né? Quando alguém fala assim, só compre no site se tiver o cadeadinho. Não é isso? Então, o que significa aquele cadeadinho, né? Aquele HTTPS? Significa que aquela comunicação ali está encriptada. Quando uma solução ela utiliza apenas HTTP, o que significa? Que os dados estão transmitindo ali de forma limpa.
Quando está criptografado, são números, letras, caracteres, ninguém sabe o que é que está passando, somente o seu receptor, o seu destino final. No HTTP, os seus dados eles estão transmitindo de forma limpa pelo ar. Se tiver alguém interceptando esse sinal de Wi-Fi, ou seja, alguém conectado na sua rede Wi-Fi e fazendo um scanner de tudo que está acontecendo ali, ele vai conseguir ver exatamente essas informações que estão passando. Então, imagine que em um dado momento você vai conectar no seu aplicativo de gerenciamento. Você vai colocar usuário e senha. Como é HTTP, uma pessoa que está interceptando vai ter acesso a esse usuário e senha. Então, ele pode, posteriormente, acessar esse sistema, fazer um ataque e até mesmo fazer alteração de dados. Fora outras informações também que ficam ali disponíveis, né, para o atacante. Ciclo de vida de dispositivos. Existe um lado muito legal dos dispositivos em IoT, é porque eles têm uma longa vida, né? Eles têm um ciclo de vida longo. Mas o lado negativo disso é que a maioria das vezes eles ficam desatualizados e vulneráveis. Então, isso acaba sendo uma brecha para atacantes. Falta de conscientização, né? Na maioria das empresas, tanto de agronegócio quanto de outros segmentos, as pessoas elas não contam com um setor de segurança da informação dedicado. Então, não tem um profissional atuando ali, não existe uma conscientização. As pessoas não sabem quais são os riscos que elas estão correndo nas tarefas do seu dia a dia. Então, isso acaba tornando a sua empresa ainda mais vulnerável, porque imagine, se a sua recepcionista não sabe que é possível passar um malware através de um pendrive e chegar alguém na recepção e pedir para ela espetar o pendrive no computador para imprimir um currículo, por exemplo, ela vai fazer na boa vontade. Ela não sabe o que é que pode acontecer. Então, ali a sua empresa pode estar sendo atacada. Integração de sistemas legados. Muitas fazendas e indústrias acabam utilizando sistemas legados. O que são isso? São sistemas mais antigos, que têm uma programação mais antiga e que não podem ser atualizados. O problema dos sistemas legados é justamente porque existe uma gama de vulnerabilidade neles que não podem ser corrigidas, porque as correções são feitas através das atualizações. E aí, muitas vezes, esses dispositivos, eles são integrados a dispositivos IoT. Então, vocês já pensaram, né? Já viram o problema que isso pode causar. Aí, agora, eu vou falar para vocês sobre o malware, Stuxnet. Ele é bem interessante. Por quê? Ele foi descoberto em 2010 e considerado um marco na história da segurança cibernética. Aí tem outro ponto importante. Esse malware, ele não foi produzido por um cyberatacante. Ele foi produzido pela própria polícia, pelo setor de inteligência da polícia. E aí é importante vocês entenderem isso. Quando a gente fala de malware, a gente não está falando somente de um cybercriminoso que vai estar ali tentando roubar os seus dados e vai produzir aquele código. Malware significa um código malicioso. É um código que ele é utilizado para os benefícios do próprio atacante. Então, muitas vezes, entidades militares fabricam malwares, justamente quando eles querem atingir de alguma forma o governo de outro país. E foi isso que aconteceu. Só que o problema foi, eles produziram esse malware para o Irã, só que ele acabou vazando. Então, gangues e organizações criminosas acabaram tendo acesso a esse código e então disseminando para outras pessoas que não eram alvo. Qual é o ponto desse malware? Ele foi projetado para atacar sistemas de controle industrial especificamente utilizados nas indústrias de energia nuclear. Ele foi capaz de comprometer sistemas de controle industrial, danificando centrífugas de enriquecimento de urânio e sabotando o programa nuclear iraniano. Geralmente, quando a gente ouve falar de ataque, a pessoa pensa que vai ser somente as informações, ou a serviços e sistemas. Mas um ataque cibernético, ele também consegue parar dispositivos físicos, que foi justamente o que aconteceu aqui com o Stuxnet. Aí, a gente vai entender, então, como foi que aconteceu esse ataque. A indústria Stuxnet, ela utilizava muitos dispositivos inteligentes na sua produção. Esses dispositivos, eles não estavam conectados à rede global de internet, porém, eles estavam conectados à rede interna da empresa. E nessa mesma rede, tinham os computadores dos colaboradores, né? Dos funcionários. Através de um pendrive, foi infectado apenas um computador. E desse computador, ele conseguiu se alastrar a todos os demais até chegar nas centrífugas da indústria. E aí o que acontece?
Um detalhe importante desse malware é porque ele é do tipo worm. Que tipo é esse? São malwares que eles têm uma facilidade imensa de se autorreplicar sem necessidade da ação humana. Geralmente, quando a gente tem um malware no nosso computador, foi porque a gente mesmo clicou em executar. Às vezes a gente acha que aquele programa é seguro e a gente instala no nosso computador. Mas no caso do worm, isso não é necessário. Uma vez que ele está conectado em qualquer computador, ele consegue se replicar a todos os demais. Essa campanha aqui, ela foi feita para durar apenas 1 ano. A sua campanha era para durar apenas 1 ano, mas como ele acabou vazando para a internet, ele durou bastante tempo. A internet está um pouco ruim, aí está demorando de carregar os itens da apresentação. Acredito que já deve estar voltando. Pronto. Então, quais são as soluções que a gente, então, tem para poder garantir, a segurança? Primeiramente, criptografia e autenticação, Esse é o primeiro ponto. Hoje existem diversas soluções de criptografia que podem ser implementadas nos mais diversos sistemas. E, como eu tinha falado anteriormente, às vezes, esses dispositivos eles não têm nem mesmo a criptografia básica, que é o protocolo HTTPS. Então, é necessário também a utilização de mecanismos de autenticação forte para garantir a identidade e acesso apenas a usuários autorizados. Se você não tem um sistema que é capaz de controlar quem está acessando o seu sistema ou quem está fazendo alterações, logo, você não sabe quem é que acessa. Logo, qualquer pessoa pode acessar. E qualquer pessoa podendo acessar, você acaba correndo um risco muito grande. Monitoramento contínuo de dispositivos. Imagine que você tem uma fazenda, você tem uma indústria que está repleta de dispositivos IoT, só que você não sabe o que é que está acontecendo com eles, porque você não tem o gerenciamento e monitoramento. Você não sabe quais são os dados que eles estão coletando, para onde eles estão enviando essas informações, você não sabe quem é que tem acesso a esses dispositivos, você não sabe qual foi a última vez que esse dispositivo passou por uma atualização. Então isso acaba se tornando um problema muito grave, que se resolve de que forma? Através do monitoramento contínuo, porque aí você consegue estabelecer sistemas de monitoramento em tempo real, até mesmo para detectar atividades suspeitas ou intrusões nos dispositivos IoT. E além disso, é muito importante utilizar ferramentas de análise de segurança para identificar possíveis ameaças e vulnerabilidades. Outro ponto importante é a questão da atualização regular de segurança. Então, manter o dispositivo atualizado é vital. A atualização ela não é por acaso. Muitas vezes ela ocorre para ter um update ali de novas funcionalidades no sistema, mas muitas vezes ela é feita também para fazer correções de vulnerabilidades. Então, se você não atualiza o seu dispositivo, ele está vulnerável. É importante também implementar um processo de gerenciamento de patches para corrigir qualquer vulnerabilidades identificadas. Hoje você sabe quais são as vulnerabilidades que tem no seu ambiente? Você tem tudo isso mapeado? Você tem alguém responsável para poder fazer essa correção? Não tem. Então, isso é necessário, porque só assim você vai estar, então, com seus dispositivos atualizados corretamente. Além disso, é necessário realizar um treinamento e conscientização dos usuários. Realizar treinamentos regulares, destacando as práticas adequadas de segurança e os riscos associados, e também promover a conscientização sobre phishing, engenharia social e outras técnicas de ataque. Por quê? Como eu tinha falado anteriormente, muitas vezes esses dispositivos IoT eles estão conectados na sua mesma rede corporativa, certo? Então, como a gente viu lá no malware Stuxnet, um computador infectado pode infectar seu dispositivo IoT. Um dispositivo IoT infectado pode infectar sua rede de computadores e servidores. Então, assim, se um funcionário mal treinado deixa entrar um malware no computador, toda a sua rede pode estar comprometida. E muitas vezes esse ataque acontece através do phishing, que é o tipo de ataque por e-mail. Eu mesmo já recebi 2 phishing de ontem para hoje. E eu até já comecei a fazer uma análise deles. Era um phishing que a pessoa falava assim: segue
meu currículo para análise. Só que eu não estava esperando o currículo de ninguém. No corpo do e-mail estava escrito assim, currículo.pdf. O link estava para uma URL maliciosa que baixava um vírus no computador da pessoa. Eu fiz a coleta, de forma segura, claro, desse vírus, para poder catalogar ele e fazer uma análise, né? Para entender melhor como é que ele funciona e depois disponibilizar essa informação para a comunidade. Só que uma pessoa mal treinada, ela clica no link, clica no programa, baixa o malware no computador e aí está toda a sua rede comprometida. Além disso, acontecem muitos ataques também de engenharia social. A camada mais frágil que existe é a camada humana. É muito fácil você conseguir enganar uma pessoa quando você está se passando de boas intenções. Então, às vezes, uma pessoa sofre um ataque de engenharia social por mera ingenuidade. Então, é importante ela entender quais são as informações que eu posso ou eu não posso passar sobre a minha empresa. O que é confidencial, o que não é. Será que eu posso deixar um estranho entrar na minha sala de servidores? Então, assim, é importante. E essa questão de engenharia social não acontece só em empresas pequenas, não. Acontece em empresas grandes também. Não sei se vocês lembram, mas o Uber foi hackeado, né? Recentemente. E como foi que eles conseguiram hackear o Uber? Não foi através de um super grande programa de hackeamento ou um super malware. Não foi assim. O cara se passou por um engenheiro de segurança e perguntou no WhatsApp para um dos funcionários da Uber, eu preciso da sua senha para poder acessar o sistema. E ele passou. Tipo, é um engenheiro de segurança, qual o problema de eu passar minha senha para ele? Senha é pessoal e intransferível, é que nem seu CPF. Então, não importa quem seja a pessoa que solicite a senha, você não pode passar. Só que, às vezes, a gente tem no Brasil uma cultura de que é feio desconfiar, né? Tem gente que fica com receio de mostrar desconfiança. Fala, poxa, mas se eu fizer isso, fulano vai achar que eu estou desconfiando dele, vai ficar um clima chato. Mas não é um clima chato quando se trata de processo de segurança. Você pode responder a pessoa de forma adequada. Olha, eu não tenho autorização para te passar essa informação, mas eu posso verificar de que forma eu posso te ajudar. Então, há várias formas de você conseguir escapar de uma engenharia social sem ser grosseiro. Porque, às vezes, a pessoa nem está fazendo engenharia social, ela só está querendo uma informação mesmo, então não é bom ficar fazendo grosserias, né, com todo mundo. Aí, então, para finalizar, quais são as melhores práticas que a gente tem? O uso de senhas fortes e únicas, e isso se aplica a todo e qualquer sistema que você utilizar uma senha. Mas aí o que acontece? Muitas vezes as empresas elas colocam a mesma senha de administrador em todos os computadores, bota a mesma senha, porque fica mais fácil para o TI lembrar. Só que qual é o problema disso? Quando você usa uma senha só em vários sistemas, eu não falo não só de dispositivos, às vezes você usa a mesma senha no LinkedIn, no e-mail, no seu Google Fotos, você usa a mesma senha. Se a sua senha for vazada ou um hacker conseguir descobrir, ele só precisa descobrir uma para ter acesso a toda a sua vida. E no caso de empresa, a ter acesso a todos os seus computadores e servidores. Então, é importante que as senhas cadastradas em cada dispositivo IoT, computadores, servidores, sejam senhas distintas e exclusivas. Além disso, que seja complexo também. Não adianta você colocar 1, 2, 3, 4. Você pegaria um cadeado de papel e fecharia o portão da sua casa? Não. 1, 2, 3, 4 é a mesma coisa. Então, assim, não dá. E às vezes a pessoa pensa, mas quem é que vai querer invadir meu computador? Minhas informações não são valiosas. Não se engane, nunca se sabe. Às vezes um cara ataca seu computador, tem acesso ali às suas informações como CPF, identidade, endereço, pega um empréstimo em algum lugar, daqui a pouco você está sendo cobrado e nem sabe como foi que isso aconteceu. Daqui que você prova que não foi você, o seu nome já está no SPC. Então, assim, existem diversas coisas que podem acontecer caso você sofra um ataque. Suas informações são valiosas, tá? Então, use senhas difíceis. O que são senhas difíceis? Números, letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e que sejam no mínimo 8 caracteres, né? É importante também implementar políticas de senhas robustas, exigindo a troca regular de senha
e o uso de autenticação de 2 fatores sempre que possível. Por quê? Política de senhas robustas. Quando uma empresa ela consegue implementar isso, mesmo que o usuário tente configurar no computador dele a senha 1, 2, 3, 4, o sistema não vai permitir. Ele vai dizer, essa senha não atende aos critérios da organização. Então, a pessoa vai ser forçada ali a colocar uma senha mais complexa. É importante que essa senha a troca ocorra de forma regular. Por quê? Não adianta você colocar uma senha difícil e só trocar ela daqui 5 anos. Daqui 5 anos, muita coisa aconteceu. Pode ter ocorrido um vazamento de dados, a sua senha ela pode estar exposta na internet. Então, é importante que isso seja feito de forma regular. Hoje já existem sistemas que é possível você programar essa troca de senha e ele mesmo troca a senha para você. Porque às vezes dá preguiça, né? Tantos sistemas e serviços para poder você ficar atualizando. A autenticação de 2 fatores é de suma importância. Vocês com certeza já ouviram falar muito de conta do Instagram invadida. Esses ataques à conta do Instagram, na maioria das vezes, acontecem justamente porque a pessoa não tem autenticação de 2 fatores. Então, ela não consegue liberar. E aí, o que acontece? A autenticação de 2 fatores serve para tudo na vida. Quando você vai fazer uma transferência no banco, geralmente eles pedem um token, né? Não adianta só você botar a senha. Você tem que botar um token. Isso é uma autenticação de 2 fatores. Só que o banco te obriga a fazer isso. Os outros sistemas, você, por vontade própria, precisa ir lá nas configurações e ativar. Então, quando a gente fala de e-mail corporativo, acesso a sistemas exclusivos, é necessário ter essa autenticação. E também a segmentação da rede para isolar dispositivos IoT da sua rede interna de computadores. Por quê? Como a gente viu lá na Stuxnet, era uma rede só. E por conta disso, toda ela foi invadida. Então, é importante você isolar essas redes, porque caso a sua rede de computadores sofra um ataque, seus dispositivos IoT esqueci a palavra agora, não serão atingidos. E caso seus dispositivos IoT sofram um ataque, seus computadores e servidores não serão atingidos. Então, é importante você isolar. E assim, dispositivos IoT custam caro, né? Dependendo da utilização dele. Então, imagine você perder um dispositivo desse, ou todas as informações que ele coleta ali, que é importante para você, para sua empresa. Então, é necessário ter todo esse cuidado. Testes de penetração e auditorias de segurança regulares. Se você não testar a segurança da sua empresa, um hacker mal intencionado vai fazer isso, mas ele não vai fazer brincando, não. Vai fazer a sério. Então, é importante ter testes de penetração para poder verificar como é que está a segurança da sua organização. Será que é fácil hoje alguém invadir minha empresa? Se ele conseguir invadir, ele vai conseguir invadir por onde? E o que eu posso fazer para que ele não invada? Então, é importante ocorrer esses testes justamente para poder você conseguir identificar essas vulnerabilidades e corrigir antes que um cyberatacante encontre. Por fim, é importante que ocorra a proteção de endpoints, servidores e software legítimos. Como a gente viu lá na Stuxnet, um computador infectou toda a rede. Então, se na sua empresa você não tem ao menos um software antivírus, a situação está precária. É algo que precisa resolver. Além disso, será que os seus softwares são softwares legítimos ou craqueados? Tem muita gente que ainda usa o Windows falso e usa pacote Office falso. E aí, o que acontece? Qual o problema do pacote Office falso? Primeiro, ele não vai atualizar, porque a Microsoft não vai permitir a atualização de um software que não é legítimo. Então, ele vai estar bastante vulnerável, né? E, segundo, geralmente, para eles conseguirem acessar, eles usam um cracker, né? Que é um pequeno vírusinho que você coloca ali no seu computador para poder burlar. Um cracker é um vírus, tá? É um malware. Só que você está utilizando aquele malware para o seu próprio benefício, para poder permitir que você faça a sua planilha, seu documento Word. Só que nada de graça. Você acha que a pessoa que está burlando esse sistema para você, ele não está deixando nenhuma porta aberta para ele entrar? Além de estar deixando uma porta aberta, o seu sistema está vulnerável, porque ele não está sendo atualizado. Então, isso acaba sendo um problema grave. É necessário você usar software legítimos, principalmente em servidores, que
que são os servidores ali que têm as informações, que é o coração da empresa. Pode parecer básico, e é, mas é fundamental. Agora sim, é por último. Por último, finalmente, backup. Não esqueçam do backup. Ele é fundamental em tudo. Hoje, as informações que são coletadas nos seus dispositivos IoT, tem backup? Se você perder essas informações, isso vai acabar impactando na sua produção, na sua colheita, na sua indústria? Com certeza, né? Então, é importante ter backup e é importante que esse backup seja versionado. O que significa isso? Que você tenha versões dele. Porque o que acontece? Tem empresa que tem backup. Só que aí, o backup dela é assim, eu tenho o backup de hoje, amanhã eu vou fazer o backup novamente. Só que o backup de amanhã substitui o backup de hoje. É uma forma mais barata e rápida de fazer backup. Só que, se a sua empresa sofrer um ataque de ransomware, provavelmente os arquivos que você fez o backup está tudo criptografado. Porque você substituiu esse arquivo no disco. Então, quando a gente tem um versionamento, mesmo que uma empresa sofra um ataque de ransomware, ela consegue voltar para a versão anterior desse arquivo e aí não tem perda de informações. E é isso que eu quis apresentar hoje para vocês, falando um pouco sobre os desafios, né, da segurança da informação nesses dispositivos. Como vocês viram, eles estão em todo lugar e ninguém está vendo o que é que está acontecendo nele. Logo, acaba sendo uma porta de vulnerabilidade muito grande. É importante prestar atenção nesses pontos. É importante fazer as correções, fazer a atualização, investir em treinamento, porque isso vai poder evitar vai poder evitar que não aconteça um ataque na sua empresa, que você não tenha nenhum tipo de prejuízo. Não só na empresa, mas na sua vida pessoal também, né? Que muitas vezes a gente usa esses dispositivos para a nossa vida. Esses são os meus contatos, Vicky Lobo, meu e-mail, o site do evento, da Sec Selection, meu número, aqui também tem um QR Code que vai para o meu WhatsApp, então se alguém quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. E é isso, eu espero vocês em julho, no nosso evento de 4 dias, que vai ser uma verdadeira imersão em cibersegurança. Obrigada!